Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo ao Diário Econômico Original desta quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. O samba de uma nota só dos economistas continua como a principal trilha sonora dos mercados por aqui. O Ibovespa afundou 2,7% e o dólar subiu para perto de 5,40 ontem, aos sons de fiscal, fiscal e fiscal ao fundo. Nossa renda fixa voltou a ser o destaque negativo. Nos juros nominais, por exemplo, ali o vencimento para janeiro de 2025 chegou a subir mais de 40 pontos base só ontem, negociando aí perto de 13,45 contra mais ou menos 13% antes do feriado. Um ponto interessante, para a precificação do ano que vem, os investidores voltaram a colocar uma chance maior de retomada nas altas da Selic, precificando 14,25 até meados de 2023. Hoje a Selic está em 13,75 e o BC parou a 2 reuniões de subir. A novidade marginal do noticiário foi a volta da ideia de não se especificar valores na PEC de transição que tira o Auxílio Brasil do teto de gastos. Além disso, a ideia agora é usar 40% de eventuais surpresas extraordinárias do lado da Receita para aumentar os investimentos públicos. No fundo, o que preocupa o mercado é a gente já começar o próximo mandato com uma postura fiscal expansionista, largando de um déficit que pode chegar a 1 ou 2% do PIB, sendo que a estabilidade da nossa dívida pública depende de um superávit de 2%. Ou seja, você vai precisar dizer como que você vai fazer um arroxo de 300, 400 bilhões de reais nos próximos anos, sendo que logo antes do primeiro ano de mandato, a energia gasta tem sido para ganhar permissões para gastar mais. Bom, dito isso, é interessante perceber que a proposta não foi informalmente protocolada ontem. Na verdade, o que se fez nessa PEC foi apenas entregar o seu anteprojeto. Eles adiaram o protocolo, provavelmente pelas dificuldades de se construir um maior entendimento sobre a proposta junto ao Congresso. Esse ato esvaziado sugere que há espaço sim para mudanças no Congresso. E politicamente interessa para os parlamentares terem instrumentos de negociações para o ano que vem, certo? Só que daí a pergunta que fica é, alguém no Congresso vai limitar o seu alcance? Vai limitar os déficits do ano que vem? Vamos ver. Bom, do lado positivo, ontem a gente teve a entrevista do secretário-geral da OTAN, dizendo que não haveria indicações de que o ataque com mísseis teria sido um ato deliberado de Moscou nas suas análises preliminares. Mas, de qualquer forma, no fim do dia, o humor do investidor foi negativo lá fora de forma generalizada. A gente teve o SP500 recuando 0,8% e as commodities caindo também de forma disseminada. Em parte pressionada pela invertida de sinal que a gente teve no petróleo, que acabou terminando o dia desvalorizando entre 1,5% e 2%, já que o risco geopolítico aliviou lá no leste europeu. O trigo veio na mesma toada por ser uma commodity importante ali no leste europeu. A reação tinha sido forte no final do pregão de terça com os mísseis, e aí ontem devolveu tudo e os grãos pegaram uma carona no trigo. No caso da soja e do milho, o foco tem sido também a nova safra aqui na América do Sul. E a gente está vendo condições favoráveis no Brasil, mesmo com algumas idas e vindas do clima. E na soja em específico, o processamento e esmagamento que a gente está vendo lá nos Estados Unidos segue crescendo bem versus o ano passado. E aí, mais oferta, menos preço. Já sobre a Bolsa Americana, a minha visão é que a valorização que a gente viu desde meados de outubro continuava dentro de um contexto negativo, dentro de um mercado de baixa, um bear market rally, como dizem os americanos. A gente tem discutido internamente que enquanto a gente não vir aí claramente que a recessão está mais próxima, os analistas não vão rever a perspectiva de lucros futuros de forma expressiva. E aí também eles não vão acabar desvalorizando de forma mais clara o SP500. Só que a recessão em algum momento vai vir na minha visão. Historicamente, essa revisão de lucros ela acontece ali mais perto de 3 a 6 meses antes do começo da recessão, o que não parece algo ainda iminente, mas que deve vir, como eu disse, com o tempo. E além disso, foi a esperança dos mercados de que os juros não vão subir muito mais lá nos Estados Unidos, eles estariam mais perto do teto na sua precificação, que acabou explicando essas últimas semanas positivas. Só que assim, agora que a gente está mais perto dos 4.000 pontos, o ar fica muito mais rarefeito para continuar subindo aqui o SP500. Enfim, eu acho que é para baixo, acho que vai demorar um tempo,
entendo que a gente tem que ter um pouco mais claro que a recessão se avizinha por lá. Bom, e aí nesse sentido, o destaque do dia fica com os dados do setor imobiliário dos Estados Unidos. A visão é negativa e bastante por conta da alta dos juros que a gente já teve por lá e por conta da inflação alta. Lá nos Estados Unidos, parte importante do crédito imobiliário ele é pós-fixado, então o setor acaba respondendo rápido quando o Banco Central se mexe. Fora isso, uma pesquisa da Universidade de Michigan mostrou que as condições de compra de casas nos Estados Unidos atingiram seu pior nível da história, também por culpa dos preços das casas que está super alto. Crédito alto, preço de casas alto, fica difícil continuar comprando casa. Bom, e por fim, agora às 7 da manhã, a inflação da área do euro deve renovar máximas históricas, batendo aí 2 dígitos. Continuamos com um cenário complicado para a inflação. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.